Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus sobrenatural, que criou os céus e a terra. Eu acredito em um Deus que sustenta a existência dos céus e da terra. Acredito nisso com base em evidências racionais, semelhantes às crenças dos fundadores desta casa, que deram a esta universidade o lema Dominus Illuminatio Mea. Eles não viam contradição entre a fé em Deus e a mais alta excelência na investigação racional. E se me permitem mencionar minha alma mater, Cambridge, neste lugar sagrado, eu os lembraria de que na porta do laboratório Cavendish, em Cambridge, estão escritas as palavras: grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos que nelas se deleitam. Ao olharmos para o surgimento da ciência nos séculos XVI e XVII, Alfred North Whitehead e muitos outros comentaram que os homens se tornaram científicos porque esperavam encontrar leis na natureza, e esperavam encontrar leis na natureza porque acreditavam no legislador. Então, senhoras e senhores, eu não tenho vergonha de ser tanto cientista quanto cristão, porque, de certo modo, o cristianismo deu origem à minha área de estudo. O que me surpreende é que pensadores sérios de hoje continuam nos pedindo para escolher entre Deus e a ciência. Isso é como pedir que alguém escolha entre Henry Ford e a engenharia para explicar o automóvel. Quando Newton descobriu sua lei da gravidade, ele não disse: agora que tem uma lei, eu não preciso de Deus. Não, ele escreveu o Princípio Matemática, possivelmente a maior obra de toda a história da ciência, porque ele entendia que Deus não é o mesmo tipo de explicação que uma explicação científica. Deus não compete. O agente não compete com mecanismo e leis. Porque há algo em vez de nada. O brilhante cosmólogo Alan Sandage, que se tornou cristão aos 50 anos, disse que Deus é a resposta para essa pergunta. Mas hoje há uma busca desesperada para tentar provar que o universo criou a si mesmo a partir do nada, o que me parece uma contradição imediata. Se eu digo que X criou Y, estou assumindo que a existência de X pode explicar a existência de Y. Mas se eu digo que X criou X, estou assumindo que a existência de X para explicar a existência de X. O que mostra que o absurdo continua sendo absurdo, mesmo que cientistas de renome o afirmem. Isso me lembra um pouco de A.K. Chesterton, que disse: é absurdo reclamar que é impensável, que um Deus impensável tenha feito tudo a partir do nada, e então fingir que é mais racional pensar que o nada se transformou em tudo. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o antigo Salmo. E desvendamos um pouco disso ao observarmos o ajuste fino das forças fundamentais da natureza. Isso é algo tão impressionante para os cientistas que exige uma explicação. E me parece que Arnold Penzias acertou em cheio. Ele é o ganhador do Prêmio Nobel que descobriu a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, sobre a qual se baseia grande parte da evidência do Big Bang. Ele disse: a astronomia nos leva a um evento único, um universo que foi criado a partir do nada, com um equilíbrio extremamente delicado, necessário para fornecer exatamente as condições certas para o surgimento da vida, e um universo que tem, pode-se dizer, um plano subjacente, talvez até sobrenatural. Mas eu quero chegar ao que considero um dos argumentos fundamentais para o teísmo. Imagino que esta casa acredite na razão, é por isso que estamos todos aqui. E como cientista, acredito que o universo é racionalmente inteligível. Isso é algo que já impressionou alguns dos maiores gênios da ciência, pois parece exigir uma explicação. Einstein disse: a única coisa incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. E Wigner falou sobre a eficácia irracional da matemática. Como pode um matemático, pensando aqui em sua mente, criar equações que parecem se encaixar perfeitamente no universo lá fora? Pois bem, como isso é possível? A ironia da posição ateísta é que é evidente. Meus amigos ateus, e tenho muitos,
Me dizem que a força motriz da evolução, que eventualmente produziu nossas faculdades cognitivas humanas, incluindo a razão, não estavam primariamente preocupadas com a verdade, mas com a sobrevivência. E todos sabemos, senhoras e senhores, o que frequentemente aconteceu e ainda acontece com a verdade, quando indivíduos, empresas ou nações se sentem ameaçados e lutam pela sobrevivência. O renomado filósofo Alvin Plantinga disse: se os ateus estiverem certos e nós formos o produto de processos naturais cegos e sem orientação, então eles deram fortes motivos para duvidar da confiabilidade das faculdades cognitivas humanas e, consequentemente, inevitavelmente duvidar da validade de qualquer crença que essas faculdades produzam, incluindo o próprio ateísmo. Assim, a biologia deles e sua crença no naturalismo parecem estar em conflito uma com a outra, em uma guerra que nada tem a ver com Deus. Assim, meus amigos ateus insistem que é racional para eles acreditarem que a evolução da razão humana não foi direcionada para a descoberta da verdade, mas que é irracional para mim acreditar que a razão humana foi projetada e criada por Deus para nos permitir compreender e acreditar na verdade. Lógica curiosa. Por outro lado, o teísmo bíblico afirma que a realidade última é pessoal e inteligente, e que a razão pela qual a ciência funciona, essa foi a força motivadora que impulsionou os grandes pioneiros da ciência, é que o universo lá fora e a mente humana aqui dentro que faz ciência são, em última instância, o produto da mesma mente divina inteligente. Os seres humanos foram feitos, como nos é dito, à imagem de Deus. Isso significa que a ciência pode ser feita. Isso faz infinitamente mais sentido para mim, como cientista, do que o ateísmo. Agora, deixe-me falar brevemente sobre ética. O comportamento ético, assim como o comportamento racional, não exige por si só crença religiosa. Isso é consistente com o fato de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, como pessoas racionais e morais. Mas assim como eu sugiro que a racionalidade não pode ser explicada sem a existência de Deus, ouso sugerir que a existência da moralidade também não pode ser explicada sem ele. Assim como a ciência moderna surgiu de fontes judaico-cristãs, o conceito de igualdade humana também tem essa origem. Ouça o teísta Jürgen Habermas, provavelmente um dos maiores intelectuais da Alemanha. Ele disse: o igualitarismo universalista, do qual surgiram os ideais de liberdade, vida coletiva e solidariedade, a moralidade individual da consciência, os direitos humanos e a democracia, é um legado direto da ética judaica da justiça e da ética cristã do amor. Esse legado, substancialmente inalterado, tem sido objeto de contínua apropriação crítica e reinterpretação, e até hoje não há alternativa a ele. Todo o resto é apenas discurso pós-moderno vazio. Me parece que ele está tocando em cerne de algo importante, porque o valor de um ser humano sobre o qual se baseia o igualitarismo não está no que ele pode fazer, mas em como ele foi feito, à imagem de Deus. Nunca me esqueço de uma conversa que tive durante uma das minhas muitas viagens à Rússia. Um colega da Academia de Ciências me disse: sabe, John, achávamos que podíamos abolir Deus e ainda assim preservar o valor dos seres humanos. Descobrimos que não podíamos e assassinamos milhões deles. E Alexander Solzhenitsyn disse: se me perguntam por que 60 milhões dos meus compatriotas foram sacrificados, ele respondeu: a resposta é: nós esquecemos de Deus. A ciência, por mais maravilhosa que seja, tem seus limites. Mesmo o vencedor do prêmio Nobel, quando analisa um bolo, não pode dizer o motivo pelo qual o bolo foi feito, mas a tia Matilda, que fez o bolo, pode revelar isso a você. Se ela não revelar, você nunca saberá. E isso me leva à minha próxima evidência. O mesmo acontece com o universo. Podemos analisá-lo magnificamente, mas no fim das contas, se ele tem um criador, e eu acredito que tem, somente ele pode nos dizer qual é o propósito de tudo isso. E ele o fez na poderosa narrativa da Bíblia, em particular na sua análise do problema da humanidade. Não apenas em termos de ruptura de comportamento entre pessoas, mas de uma ruptura vertical de confiança entre nós e o Criador. A solução única para esse problema não está apenas no desenvolvimento ético humano, embora isso seja muito importante, mas em algo muito mais profundo.
A restauração da relação rompida com Deus, por meio da salvação que Ele trouxe em Jesus Cristo. Uma relação radical que nos capacita a viver eticamente diante de Deus. E aqui chegamos àquilo que, para mim, é a principal evidência, não apenas para a existência, mas também para a natureza de Deus. Essa evidência é Jesus Cristo. Ele não apenas ensinou a regra de ouro, mas a viveu. Alimentou os famintos, curou os doentes e sofredores, acolheu os marginalizados e desprezados da sociedade e trouxe honra e respeito aos rejeitados. Ele trouxe perdão e paz para milhões ao redor do mundo. E ele pôde fazer isso porque, embora fosse um homem, ele nunca foi apenas um homem, mas Deus que se fez humano. A principal evidência para essa afirmação surpreendente é certamente a sua ressurreição histórica dos mortos, que deu início ao cristianismo no mundo. Isso, senhoras e senhores, é uma questão crucial. Se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não é o fim e o ateísmo é falso. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, o cristianismo é falso. Lembro-me, quando era estudante em Cambridge, de ouvir o brilhante Sir Norman Anderson, um especialista em direito, analisando forensemente as evidências sobre a sua perspectiva jurídica, como advogado brilhante. E ao final ele disse: o túmulo vazio de Jesus é uma verdadeira rocha, contra a qual todas as teorias racionalistas sobre a ressurreição se despedaçam em vão. E finalmente, ao ler a Bíblia, não encontro apenas satisfação intelectual, embora encontre muito disso, mas também percebo a voz de Deus falando comigo. Você pode dizer que isso é algo extremamente pessoal, mas, senhoras e senhores, fomos questionados hoje sobre a crença em Deus. E quero enfatizar fortemente que Deus não é uma teoria. Ele é uma pessoa. E se a origem de mim como pessoa está em um Deus pessoal, então a questão mais empolgante é: há possibilidade de conhecê-lo? E não apenas acredito que Deus existe, mas vim a conhecê-lo e a confiar nele. E tenho fortes razões para isso, por causa da morte e ressurreição de Cristo por mim. E gerou em mim um senso de perdão totalmente imerecido, aceitação e paz. Isso me permitiu enfrentar o lado feio da minha própria natureza e, com a ajuda de Deus, fazer algo a respeito, mas também me permitiu enfrentar outra coisa, o problema mais difícil que já enfrentei como cristão, o problema do mal e do sofrimento. Minha sobrinha teve um tumor aos 22 anos que a matou. O que eu digo para minha irmã? Esse é o problema mais difícil que enfrentamos. Mas para mim o ateísmo não tem resposta para isso. Porque, por definição, o ateísmo acredita que a morte humana é o fim. Portanto, não há esperança final. Mas, senhoras e senhores, poderíamos ficar aqui até meia-noite e além, debatendo, como tem sido feito nessa universidade por séculos, sobre o que um Deus bom deveria, poderia ou talvez não deveria fazer, e não chegaríamos a lugar nenhum. Então, me parece que há outra pergunta que podemos fazer. Dado que a vida nos apresenta um quadro duplo, vemos coisas belas e vemos bordas ásperas. Vemos dor e sofrimento, mas também vemos alegria. Como podemos lidar com isso? E me parece que não há uma resposta simplista. Mas há uma janela para uma resposta, e é esta. Se for realmente verdade que Jesus é, como eu creio, o Filho de Deus, então podemos fazer a seguinte pergunta: o que Deus está fazendo em uma cruz? E a resposta é que pelo menos, Deus não permaneceu distante do nosso sofrimento humano, mas tornou-se parte dele. E o outro lado dessa questão é o seguinte: porque Jesus ressuscitou dos mortos, ele será o juiz final. Aqui está uma ironia, porque o ateísmo, por definição, não tem nenhuma esperança final de justiça. A grande maioria das pessoas na história do mundo morreram sem justiça e continuarão a morrer sem justiça. E se a morte é o fim, então é claro, essas pessoas não têm nenhuma esperança de justiça final. Mas a promessa no Novo Testamento, garantida pela ressurreição de Jesus, é que ele será o juiz no dia que há de vir. Senhoras e senhores, essas são algumas das razões
pelas quais eu creio que Deus é real e digno de confiança. Obrigado.